Olá, PCI Concursos, meus caros, minhas caras, como estão vocês? Espero que bem. Prosseguimento do nosso curso Direito do Trabalho e Direito Processual do Trabalho. Estamos no módulo Reforma Processual Trabalhista, porque quando eu gravei as aulas ainda não estava em vigência a Lei 13.467 de 2017, a Lei da Reforma Trabalhista. O nosso curso de Direito do Trabalho já está atualizado, conforme a Reforma Trabalhista, e o nosso curso de processo necessitava de uma atualização para falar da Reforma Trabalhista no aspecto processual. Esse módulo tem várias aulas, é subdividido em várias aulas. Nós terminamos a última aula falando sobre a justiça gratuita, muita polêmica em torno desse assunto, dessa temática. Temos uma ação direta de inconstitucionalidade por conta dos dispositivos que envolvem a assistência jurídica gratuita, que deixou, de certa forma, deixou de ser integral, como determina o artigo 5º, inciso 74 da Constituição da República. Existem muitas controvérsias, as questões estão em aberto e para você que presta concursos públicos, o porto seguro é a letra da lei. Nós sabemos disso. É o que é bastante cobrado na maioria dos concursos, principalmente nas fases objetivas, nas provas, testes de múltipla escolha. Então, se for optar, opte pela letra da lei, sempre. Contudo, nós aqui, o nosso curso é bastante completo, o nosso público é bastante heterogêneo, são vários propósitos que movem os nossos telespectadores, aqueles que nos assistem aqui no PCI Concursos, e nós procuramos trazer as polêmicas, discutir, fazer uma reflexão, de modo a entender o que há por trás da letra fria da lei. Afinal, a reforma trabalhista quer que o juiz seja a boca da lei, contudo não é desta forma. A teoria da argumentação, a hermenêutica jurídica, no atual estágio da ciência do direito, exige do intérprete muito esforço, exige que o intérprete aplique, interprete a norma jurídica conforme a Constituição da República, conforme os princípios, conforme os fundamentos de determinado instituto. E é isso que buscamos trazer, ainda que de forma bastante resumida, por conta da questão de tempo, é o que procuramos trazer aqui. Nós vamos falar um pouquinho, falamos sobre justiça gratuita, pessoa física, pessoa jurídica, a mudança dos critérios, a necessidade que a reforma processual trabalhista traz de comprovar a insuficiência de recursos, a mera declaração, ao que parece, aquela declaração do advogado em nome do seu cliente ou do cliente de próprio punho dizendo que é pobre na acepção jurídica do termo, não basta mais. Temos um critério objetivo legal, aqueles que percebem remuneração de até 40% do limite máximo do regime geral da Previdência Social, em torno de R$ 2.200, gozam de presunção de miserabilidade. Contudo, para aqueles que percebem salário ou perceberam seu último salário recebido foi superior a R$ 2.200, não basta mais a mera declaração. Nós vimos também que neste ponto foi trazida uma questão bastante polêmica, que é o objeto da ADI, uma das maiores críticas a esses dispositivos, no que concerne tanto para honorários advocatícios, como para honorários periciais, como para as custas processuais. Aquele que for derrotado, que for sucumbente e for beneficiário da justiça gratuita, ou melhor dizendo, ainda que beneficiário da justiça gratuita, poderá pagar estes honorários, estas custas, se houver crédito suficiente no próprio processo, na própria reclamação trabalhista ou em outro processo, um crédito que altere a realidade fática,
que o retire da pobreza na acepção jurídica do termo. E eu fui bastante crítico em relação a esse ponto, dizendo que muitas vezes o trabalhador recebe uma quantia significativa por conta do inadimplemento salarial que ocorreu no passado. E aí eu fiz uma comparação entre o regime de competência lá do direito tributário e a necessidade de efetuar o pagamento. Não é justo, por quê? Porque é uma quantia que se recebe de uma vez porque ela não foi recebida no modo e no tempo devidos. Será que desconsiderar a pobreza na acepção jurídica em virtude do recebimento de verbas salariais inadimplidas se mostra conforme a finalidade social da norma, conforme a finalidade social do direito material e processual do trabalho, conforme os princípios de direito trabalhista, ressaltando o princípio da proteção, que não deixou de ser com a reforma o princípio, o alicerce do direito do trabalho, aquilo que o caracteriza de maneira mais forte e evidente. Embora muitos estejam fazendo uma leitura do direito do trabalho desconectada do princípio da proteção, o que é inconstitucional, certo? Muito embora muitos estejam fazendo, todo dia a imprensa traz aquelas notícias, principalmente aquelas que dizem da aplicação das normas da reforma trabalhista em sua literalidade, numa espécie de comemoração por conta disso. Nós que somos juristas, que estudamos o direito do trabalho, temos que analisar criticamente conforme a Constituição da República. Honorários advocatícios é o novo artigo 791-A da CLT, dessa nova CLT, nós poderemos dizer assim. Então, o que nós temos agora com os honorários advocatícios? Nós temos os honorários advocatícios sucumbenciais. Nós temos 3 espécies de honorários: os sucumbenciais, os contratuais, que é aquele que o cliente contrata com o seu advogado, e os honorários advocatícios assistenciais, que são aqueles devidos ao sindicato que substitui o trabalhador na reclamação trabalhista individual ou nas ações coletivas. No regime anterior à reforma, nós tínhamos uma súmula que vocês precisam conhecer, que é a súmula número 219 do TST. Essa súmula, com a reforma, ela perde praticamente a sua utilidade. Por quê? Porque a súmula vinha para dizer que no processo trabalhista só havia honorários advocatícios sucumbenciais em poucas hipóteses. E agora, o regime legal é a regra, cabimento dos honorários advocatícios sucumbenciais, que serão fixados pelo juiz entre 5% e 15% do valor da condenação ou do valor do proveito econômico obtido, ou, na ausência dessas duas balizas, vai incidir estes percentuais sobre o valor atualizado da causa. A reforma processual trabalhista trouxe também a sucumbência recíproca. O que significa isso, professor? Significa que, se houver parcial procedência dos pedidos, o juiz condenará proporcionalmente reclamante e reclamado aos honorários advocatícios sucumbenciais, conforme o proveito econômico obtido por cada parte. E é vedada a compensação entre estes honorários. Ou seja, se você reclamante pediu, a soma dos pedidos é de R$100 mil, o valor, o proveito econômico a ser obtido é de R$100 mil, e o juiz condena a reclamada ao pagamento de 70 mil, o juiz deverá fixar honorários advocatícios para o advogado, advogada,
do reclamante, da reclamante, entre 5% e 15% incidente sobre 70 mil. E deverá também, na mesma sentença, fixar honorários advocatícios sucumbenciais para o advogado, advogada da reclamada, no percentual de 5% a 15% sobre 30 mil reais. E não poderá haver compensação. Não poderei fazer 70 menos 30, deve 40. Não. Cada advogado executará a parte que lhe cabe. Verba de natureza alimentar, verba privilegiada. O próprio Estatuto da OAB traz essa característica, a natureza jurídica alimentar, a prioridade acerca dos honorários advocatícios sucumbenciais, como se dá no Código de Processo Civil. Ok? Então agora o que eu tenho é essa realidade para o processo do trabalho. A classe da advocacia comemora essa mudança do ponto de vista da razoabilidade, até mesmo da justiça. Era uma mudança esperada. Sempre houve uma crítica muito grande no processo do trabalho por limitar demasiadamente o recebimento dos honorários advocatícios sucumbenciais. Então, essa mudança é comemorada. Outros também comemoram dizendo que evitará lides temerárias, evitará que reclamantes abusem do seu direito, ok? E também que reclamadas abusem do direito de defesa. É uma via de mão dupla. Essa análise é uma análise bastante sensata, é uma análise que tem razão de ser. Tem razão de ser. É só tomar cuidado com exageros interpretativos e com a cantinela de que só na justiça do trabalho existe litigância de má-fé, que os reclamantes são mentirosos compulsivos. Não. Toda generalização irrefletida, ela deve ser evitada. Ok? Então, como o juiz fixará esses honorários? Esses honorários serão fixados de acordo com o zelo do profissional, de acordo com a complexidade da causa, de acordo com o tempo de trabalho despendido. Todos aqueles critérios do Código de Processo Civil foram trazidos literalmente para a CLT, no artigo 791-A. Ok? Vamos lá para o quadro e vamos nos atentar ao texto legal. Então, ao advogado, ainda que atue em causa própria, é importante, serão devidos honorários de sucumbência, fixados entre o mínimo de 5 e o máximo de 15. Lembrando que no CPC o máximo é de 20. Veja, uma discriminação que também não faz o mínimo sentido, a não ser, como diz, a não ser pelo preconceito dos legisladores, Afinal, se é para equiparar, que haja a equiparação total e não uma equiparação capenga ao regime do Código de Processo Civil. Sobre o valor que resultar da liquidação da sentença, do proveito econômico obtido, ou não sendo possível mensurá-lo sobre o valor atualizado da causa. Os honorários são devidos também nas ações contra a fazenda pública e naquelas em que a parte estiver assistida ou substituída pelo sindicato da categoria. Veja, essa assistência sindical já era uma das poucas hipóteses em que havia honorários advocatícios de sucumbência na Justiça do Trabalho, no processo trabalhista, como nós vamos ver da leitura da súmula 219. Aqui os critérios que o juiz se aterá para fixar os honorários, copiando o CPC. Se a procedência for parcial, sucumbência recíproca, como eu disse a vocês, vedada a compensação entre os honorários. Vencido o beneficiário da justiça gratuita, desde que não tenha obtido em juízo, ainda que em outro processo, créditos capazes de suportar a despesa, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição
suspensiva de exigibilidade. Somente poderão ser executadas se, nos 2 anos subsequentes a um trânsito em julgado da decisão que a certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário. Então veja, aquilo que eu havia dito na aula anterior, essa questão do, ainda que beneficiário da justiça gratuita, a necessidade de pagar honorários caso haja crédito no próprio processo ou em outro que altere a sua condição de miserabilidade. Vejam, isto está sendo objeto da ação direta de inconstitucionalidade. É extremamente controvertido, para dizer o mínimo, esse tipo de disposição, que se repete para os honorários periciais e que se repete para as custas processuais devidas por aquele que é beneficiário da justiça gratuita. Veja, haverá um lapso temporal de 2 anos para eventual prova da mudança do estado de pobreza e cobrança dos honorários. Depois desses 2 anos, extingue-se a obrigação. E o parágrafo 5º, também muito importante, são devidos honorários de sucumbência na reconvenção, ok? Reconvenção tida como uma ação autônoma no âmbito da mesma relação jurídica de direito processual. No momento em que a reclamada, o réu, apresenta a sua contestação, ele pode reconvir, e essa reconvenção se dá na própria contestação, é o que diz o CPC, e aplicam-se subsidiariamente ao processo do trabalho os preceitos do CPC acerca da reconvenção. Afinal, a CLT é omissa e há compatibilidade, ok? Então eu terei ali outra situação. A súmula número 219, famosa súmula número 219, que foi aumentando com o decorrer do tempo e que agora perde o seu sentido, porque ela é uma súmula que vem para trazer as exceções à regra. A regra anterior, qual era a regra anterior? Não existiam honorários advocatícios sucumbenciais no processo trabalhista. Agora a regra passa a ser da existência, da necessidade de pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais. Então, provavelmente, essa súmula não faz mais nenhum sentido. A súmula agora tem que vir para criar exceções à regra. É o contrário. Então veja, antigamente nós tínhamos lá a hipótese clássica de sucumbência, que era aqueles casos de assistência sindical, substituição processual pelo sindicato, além da substituição processual ser beneficiário da justiça gratuita. Ação rescisória, a jurisprudência trabalhista já dizia que cabia honorários na ação rescisória, que não é a ação trabalhista típica, derivada da relação de emprego. O inciso 3, estendendo a hipótese de honorários para todas as ações propostas pelo sindicato como substituto processual, inclusive ações coletivas, ações civis públicas. O 4, dizendo que nessas hipóteses do 2 e do 3 aplica-se o regime de honorários do Código de Processo Civil. E o 5, dizendo que cabe, que o percentual de honorários se daria entre o mínimo de 10% e o máximo de 20% sobre o valor da condenação. E, por fim, o 6, dizendo que se aplica o CPC no que tange as causas em que a Fazenda Pública for parte, aplicam-se os percentuais específicos de honorários advocatícios contemplados no CPC. Vejam, tudo isso, como eu disse, agora não é que não faz sentido. A própria lei diz agora que cabem honorários em todas essas situações.
Não só nessas, como em todas as outras. Né? O que vem, né? A própria reforma diz que nas causas contra a fazenda pública, como eu trouxe aqui, né? Nas causas contra a fazenda pública, parágrafo 1º, né? Vai se aplicar o regime de honorários do CPC, e é bom dar uma olhadinha lá, porque esse regime de honorários do artigo 85, parágrafo 2º, vai trazer percentuais diferenciados, dependendo do valor da condenação contra a fazenda pública. Quanto maior for o valor da condenação, menor o percentual de honorários devidos. Tratando a fazenda pública de forma diferente, o que é comum em vários outros institutos, né? Muitos dizem de privilégios à fazenda pública, e talvez a palavra seja exatamente essa, e os advogados públicos falam em prerrogativas, mas na verdade é um regime mais tranquilo, menos rigoroso, mais propício à fazenda pública. Então, súmula número 219, o futuro será a sua revogação, será o seu cancelamento da súmula número 219. Modalidades de honorários, continuamos com as 3, contratuais, sucumbenciais e assistenciais, que é o sindicato, como substituto processual. Os honorários sucumbenciais, lembrando que não há necessidade de pedido em condenação de honorários sucumbenciais, ele é implícito, mesmo que a petição inicial não trouxer, são devidos os honorários, né? E, se não houver fixação dos honorários na sentença, cabe embargos de declaração para sanar a omissão. Se não for oposto embargos, transitar em julgados sem fixação, o 85, parágrafo 18, dirá do cabimento de ação autônoma, realmente uma proteção aos honorários advocatícios sucumbenciais. O advogado é o titular dos honorários, tem natureza alimentar. Sucumbência recíproca impede a compensação. Nas ações contra a fazenda pública, os honorários sucumbenciais serão pagos em RPV ou precatório separado, por se tratar de uma verba de natureza alimentar, ok? Honorários advocatícios no cumprimento de sentença, execução e recursos, cabe, conforme o artigo 85, parágrafo 1º, a dúvida é, aplica-se ao processo do trabalho? Porque o 791A não diz nada, só diz do cabimento na reconvenção, mas não fala na fase de execução, nos recursos, porque no processo civil, se você interpõe recurso, necessariamente há um aumento da verba honorária, caso ela não tenha sido fixada em seu máximo no momento de prolação da sentença. Veja, essa pergunta é uma pergunta em aberto, porém, tudo leva a crer que sim, que se aplica supletivamente os demais preceitos acerca de honorários advocatícios sucumbenciais previstos no CPC. Aplica-se ao processo do trabalho. Por quê? Porque há omissão parcial e porque agora a compatibilidade dos regimes, ok? Então me atrevo a responder positivamente a essa questão. Cabem honorários se houver desistência, renúncia ou reconhecimento do pedido? O CPC vai dizer que sim. É o famoso princípio da causalidade, somado a uma atuação profissional relevante e necessária. O problema está em saber o que é uma atuação profissional relevante e necessária. Mas veja, se der causa, cabem honorários advocatícios sucumbenciais. Se houver trabalho da parte contrária, do advogado da parte contrária, se ele trabalhar, se ele resistir, se ele pleitear, se ele tiver uma atuação profissional relevante e necessária, apresenta defesa, apresenta recurso, enfim, impetra mandado de segurança, não importa.
neste caso, caberá honorários. E no arquivamento, como que é o arquivamento no processo do trabalho, pessoal? O reclamante não comparece na primeira audiência. E aí se dá a extinção do processo sem julgamento do mérito, que de forma pouco técnica a CLT fala arquivamento. E essa expressão se tornou usual e consagrada. Do ponto de vista técnico, a palavra arquivamento pouco diz ou diz de forma equívoca. Mas não importa. Extinção do processo sem julgamento do mérito por ausência do reclamante na primeira audiência. A reclamada fez a contestação, mas sequer chegou, essa contestação sequer foi recebida ou analisada pelo juízo trabalhista. E aí? Pelo juiz, pela juíza trabalhista, melhor dizendo. E aí, tem honorários? São devidos honorários? Uma pergunta de difícil resposta. Tudo se dá acerca da interpretação. Houve atuação profissional relevante e necessária? Provavelmente a classe advocatícia dirá que sim. Ok? Honorários advocatícios, continuemos aqui no acordo judicial. Se resolve também pela disposição do Código de Processo Civil, que se aplica em caráter subsidiário. Cada parte arcará com os honorários advocatícios de seu advogado, a não ser que a transação, que o acordo disponha de forma diferente, ok? Acordo extrajudicial, processo de homologação de acordo extrajudicial. Como fica? É o novo artigo 855B da CLT. Procedimento de jurisdição voluntária. A resposta está no CPC. Nesse caso, cada parte arca com os honorários de seu advogado, porque é jurisdição voluntária. Então, o novo processo, o processo de homologação de acordo extrajudicial, criado pela CLT, nós vamos estudar aqui nas nossas aulas, vamos falar sobre ele, a questão dos honorários se resolve entre parte e seu próprio advogado. Honorários na reconvenção são devidos, conforme já tive oportunidade de dizer. E aqui o quadro síntese, para que vocês tenham uma síntese. Se a parte vencedora estiver desacompanhada de advogado, ius postulandi, que permanece, viu pessoal? Ius postulandi continua existindo no processo trabalhista. A reforma não alterou, não mexeu neste ponto, neste instituto. Não há que se falar em honorários. Parte vencedora assistida por advogado sem atuação profissional relevante e necessária. Também não. Protocolá-la uma petição de juntada, nada mais. O advogado não teve uma atuação profissional relevante e necessária. Acordo judicial, ainda que as partes estejam assistidas por advogado. Não, cada parte arca com os honorários de seu advogado, como regra, a não ser que o acordo disponha de forma diferenciada. Procedimento de homologação de acordo extrajudicial ou processo. CLT fala em processo, não vou entrar nessa polêmica de diferença, né? Entre processo e procedimento, são diferentes, mas enfim, jurisdição voluntária não são devidas. E na assistência judiciária sindical gratuita, continua devida. Só que agora de 5% a 15%, conforme diz o 791A. Ok? E nas demais hipóteses, cabem honorários. Cabem honorários. Enunciados da segunda jornada de direito material e processual do trabalho. Não tem força vinculante, tá, pessoal? É apenas, houve a segunda jornada de direito material e processual recentemente, juízes, procuradores e advogados se reuniram e fizeram lá uma série de enunciados acerca da reforma trabalhista. Muito crítico, se trata de um congresso, juízes acadêmicos em sua maioria, advogados de reclamante, muito mais que advogados de reclamada, e uma resistência na aplicação da reforma. Uma resistência no sentido de uma interpretação conforme as convenções internacionais da OIT, conforme a Constituição da República.
E eu apenas coloquei aqui para ilustrar, não quero que vocês se fiem a isso, mas apenas para ilustrar a polêmica, a controvérsia em torno desses institutos, em torno da questão envolvendo honorários de sucumbência. Peço que vocês se fiem, se atenham ao texto legal. Mais um, e é isso aí. Portanto, nesta aula tivemos a oportunidade de dissecar e dizer sobre os honorários advocatícios sucumbenciais. Continue conosco, vamos continuar analisando os preceitos da reforma processual trabalhista. PCI Concursos, vejo você na próxima aula. Até lá!